Uma boa noite. Boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Na noite de hoje, a Maíra vai expor para nós o capítulo do Evangelho segundo Fora da Caridade. Então, essa primeira parte é a parte mais importante, que é ela que vai fazer com que a gente não só escute, mas que a gente consiga ter subsídios para refletir um pouco mais a respeito da vida. Com isso, a gente encontre um direcionamento para nossas lutas diárias, com base naquilo que Jesus ensinou para nós há tanto tempo e que até os dias de hoje a gente tem dificuldade de colocar em prática. Por muitas vezes é por causa disso, para não dizer a totalidade das vezes, é porque a gente sofre, é porque a gente se afasta desses ensinamentos. Então, que na noite de hoje, cada um que está aqui possa prestar bastante atenção, colocar propósito e viver na sua vida um pouco mais de paz, um pouco mais de equilíbrio. Para todos aqueles que nos acompanham, gostam das nossas atividades, possam estar curtindo, compartilhando, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que a gente possa, dessa forma, estar divulgando a doutrina espírita, porque o nosso canal, as nossas redes sociais, elas não são monetizadas. É com esse intuito, realmente, de levar esse entendimento para mais pessoas. Vocês possam ter uma boa palestra. Com a palavra, a Maíra. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Então, antes da gente entrar no capítulo de hoje, efetivamente, talvez nem todos saibam, mas logo após a crucificação de Jesus, os apóstolos deram continuidade ao Evangelho. Né? De que forma? Né? Esses relatos, essas narrações, elas estão em vários livros do Chico Xavier, através do Emmanuel, através do Humberto de Campos, no livro Lua Nova. Tem também alguns livros da Amélia Rodrigues, grafado por Aldo, que contam que os apóstolos eles continuaram o trabalho do evangelho através das igrejas do caminho, que eram locais onde eles, com o próprio trabalho deles de pescadores, auxiliavam pessoas que passavam dificuldades na época. Eram locais que ficavam entre as cidades, beiras de estrada, e que acolhiam pessoas com condições financeiras de ser. Na época, a sociedade tinha muito menos recursos que a gente tem hoje, recursos de saúde, recursos financeiros, de então, eram nesses locais que eles trabalhavam, não só divulgando o evangelho através de palestras, explanações do evangelho, que eles também faziam reuniões para explicar, mostrar, contar as os ensinamentos de Jesus, mas também para auxiliar essas pessoas que estavam necessidades. E por que isso é importante a gente voltar na origem das coisas? Porque as coisas elas foram bastante ao longo do tempo. Muitas pessoas, muitas doutrinas, muitas religiões quiseram tomar o ensinamento de Jesus de forma muito particular, como se dominasse a como se tivessem autoridade a respeito do evangelho de Jesus. E na base da origem, ali onde, na época, os cristãos eram perseguidos aí, antes do século II, onde eles eram perseguidos porque eles não eram aceitos, as religiões da época, o Império Romano, os hebreus perseguiam, era mais genuíno, era mais puro o ensinamento de Jesus, no sentido de que aquele ensinamento era absorvido
para o objetivo inicial, que era o crescimento moral, o desenvolvimento e o entendimento maior a respeito da vida presente, do porquê que tantas aflições vêm à nossa vida, e também da vida futura, da vida pós-morte. E o tema de hoje, ele fala justamente disso, que a salvação, fala nessa frase, ela se refere à nossa situação particular e individual após a vida encarnada. A gente tem uma vida encarnada e a gente vai colher os frutos que temos, do que deixamos de fazer. Após a morte, aquele momento em que a gente perde o corpo, com mais ou menos perturbação, balança. Saber onde que a gente fez adequado e o que a gente pôde colher da última. E nessa época, os apóstolos, eles praticavam e eles ensinavam de forma bastante prática. E tem até um conto que o Divaldo falou nas últimas palestras dele, que eu me lembrei aqui antes a diretora estava falando, que numa dessas ocasiões em que os apóstolos estavam servindo lá nas igrejas do caminho, eles eram ajudados por mulheres de família, mulheres das diferentes graus financeiros, eram mantidos em situações. E na ocasião, Pedro era o gerenciador ali, o coordenador. E ele que tomava as decisões, estava à frente da organização. Em certo momento, bate uma mulher que era bastante cidades próximas. E ela tá cheia de feridas no corpo e desesperada, porque para mulher, prostituta, doente, não tinha ninguém que tivesse interesse em agir. Quando ela bate a porta e Pedro vê que é ela, ele fica dividido. E a gente pensa, pô, Pedro ficou na dúvida, né, se ajudar. Ficou porque é um processo evolutivo. A gente não sai do egoísmo, da brutalidade para total abnegação. A gente passa por um processo de altos e baixos, de entendimento, de dúvidas, enfim. E Pedro passou por esse momento também e ele ficou em dúvida. Por quê? Se ele aceitasse a mulher, ele teria que lidar com o preconceito daquelas mulheres que ajudavam a instituição, porque eram mulheres de família, que tinham preconceito. E se ele não ajudasse, ele abriria a mão dos ensinamentos de Jesus. Fala em ajudar os necessitados em distância. E aí ele vai para o quarto e ele reza e pede ajuda para Jesus, para sanar essa dúvida. E mediunicamente, através da mediunidade, sempre existiu, todos os tempos, Jesus aparece para Pedro. Diz, Pedro, qual é a tua dúvida? E aí ele conta a situação, mestre, eu tenho que fazer, porque se eu fizer isso, eu vou ter essa consciência. Como é que eu vou lidar com minha própria consciência? Pedro já tinha uma... E Jesus olha para ele e fala, Pedro, quanto tu pensa? Eu vou ali
aliviar as dores dela. E sai em direção ao... E aí Pedro entende a resposta de Jesus. E o auxílio não tem que estar condicionado. É indistinto. E Pedro aceita que é o local e tem que lidar com todo o preconceito que ele sabia que ele ia ter que enfrentar das pessoas que ajudavam a instituição, mesmo perdendo apoio, né, de uma instituição que vive de doações. E é muito claro esse exemplo em relação à caridade, porque é uma maneira de ser, é uma maneira de lidar com a vida. Muitas vezes a gente pensa, e a gente fala bastante aqui na palestra, de que o conceito que nós temos de caridade, o conceito tradicional que nós temos, é que caridade é ajudar alguém num determinado momento específico, numa condição específica, onde aquele ato não vai me prejudicar tanto. Então eu conheço já determinadas pessoas de dificuldades e eu vou na direção delas e eu faço tudo para elas. E eu coloco como se aquele ato fosse um ato de... Mas a caridade não é um ato. E é isso que a gente tem dificuldade de... É uma maneira de... É um fundamento. É como a gente baseia as nossas ações, as nossas escolhas. E essa frase, ela surgiu na Revista Espírita, de 1861, porque o Allan Kardec, que organizou a doutrina espírita, ele fez muitas reflexões a respeito de todos os conteúdos que ele recebia, das comunicações dos espíritos. E depois da publicação do livro dos espíritos, ele começou a publicar a Revista Espírita com muito conteúdo. E na época, após o lançamento do livro dos espíritos, o espiritismo começou a receber muitas críticas da igreja, que era dominante na época, da igreja católica. E apesar da época do Kardec ter sido o iluminismo, que é um momento da história onde o Estado e a religião começam a se separar. Para quem também não sabe, no início do século III, depois de Cristo, a Igreja Católica foi fundada com os seus dogmas e ela se uniu ao Estado político. Dominou por muitos anos, junto com a política. E, durante o Iluminismo, começou essa separação, essa independência entre política, religião e Allan Kardec e a doutrina surgiram nessa época das luzes, né, onde nós seríamos de novo capazes e permitidos de pensar, de questionar. Mas ele era muito atacado pela igreja. E em uma das suas reflexões, resposta a um ataque, ele cita essa frase, que é uma contraposição a uma frase do início desse processo de um bispo do século III, que falava que fora da igreja não há salvação.
Então, lá no início da constituição da Igreja Católica, surgiu esse dogma, esse axioma, essa máxima, de que fora da Igreja não há salvação, de que as pessoas deveriam aderir aos sacramentos, aos rituais, aos dogmas, para que elas pudessem, após a morte, ter uma condição melhor. E a realidade é que, através do Kardec, através da doutrina espírita, e através da nossa própria evolução como criaturas capazes de pensar, nós entendemos que, pela própria lógica, porque a lei de Deus não está condicionada a determinados rituais específicos. Não está restrito a um grupamento de pessoas. Não está restrito a uma ideia. E, inclusive, não está restrito à própria doutrina espírita. Por isso que a contraposição do Kardec não é fora do espiritismo, não. Porque ele sabe que, mesmo dentro do espiritismo, se nós não tivermos caridade, nós não adquiriremos a salvação. Na realidade, é essa a melhor condição um pós-morte. Então, ele argumenta de que nós, independente das ideias que a gente abrace, independente da doutrina, seja espírita, seja católica, seja evangélica, seja umbandista, seja agnóstico, qualquer conjunto de ideias que nós resolvamos abraçar, na base precisa estar a busca pela caridade. E talvez até seja uma pretensão da minha parte definir totalmente o que é, porque cada um de nós precisa, dentro de si, buscar sentir isso. Não é uma definição que vai fazer com que a gente compreenda e a gente passe a viver totalmente. É uma busca. Por isso, inclusive, que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala sobre busca. Uma busca incessante para que a gente, a cada dia, pratique mais, entenda e compreenda mais o que é. Mas como eu falei para vocês, a gente tem que ter um início. Né? E para alguns, o início seja hoje. O início dessa compreensão. E eu vou ler a passagem. É uma passagem um pouco longa, então eu vou pedir para vocês um pouco de paciência até. Mas ela é bastante... Eu acredito que vai ajudar a gente a elucidar essa questão. Que fala o seguinte, ó. É uma parábola de Jesus. É uma história, um conto de Jesus, que ele fala para tentar definir, para tentar mostrar para as pessoas daquela época como que é a reação emocional de alguém que tem um pouco mais de caridade, de alguém que tem menos. Ou seja, mais egoísta, porque o oposto da caridade é o egoísmo. E antes da gente entrar na parábola, a gente precisa entender uma coisa. A gente buscar a caridade não é uma coisa dogmática, porque não faria sentido a gente voltar aos dogmas do passado. Mas eu digo que a caridade ela abre dentro de nós esse desprendimento na direção dos outros, que é o oposto do egoísmo. Ou seja, no egoísmo eu só penso em mim, eu só penso nas minhas necessidades, eu só quero saber das minhas exigências, seja com a vida, seja com as pessoas, seja com
qualquer coisa ao meu redor. A gente não se vê dessa forma. A gente não se vê dessa forma. Mas a gente tem reações desse tipo. A gente tem um relacionamento afetivo e a gente cobra das pessoas a atenção, a gente cobra o afeto, a gente cobra a presença, a gente cobra, ao invés de, dentro da relação, a gente construir laços em que a gente não precisa cobrar, onde as coisas são mais espontâneas. Nós vivemos relacionamentos assim, um relacionamento afetivo, filhos. A gente cria os filhos e a gente quer que eles façam as coisas da nossa maneira, não no sentido de educar, mas no sentido de ser como a gente quer que eles sejam, a gente tem expectativas. E a gente cria relações espinhosas, onde a gente, nós e as outras pessoas não se sentem à vontade, sabe? Não sente afeto, sente cobrança, dependência, uma sensação de que está devendo. E muitas vezes a gente faz coisas porque a gente pensa no nosso bem-estar, no nosso medo de perder, a inveja, o ciúme que tem dentro de nós. E essas reações são reações automáticas. Então ele fala, Jesus monta uma figura e fala o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, ele fala, o Filho do Homem é ele próprio, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma figura para as pessoas daquela época, situações de reis, tronos, reinados. Então ele está falando que haverá um momento em que ele, Jesus, que na época era desprezado, foi crucificado, torturado, haverá um momento em que todas as pessoas compreenderão que ele tinha razão, no sentido de que ele ensinou a lei divina, que é algo que não se altera nunca. Então, apesar das nossas ignorâncias, haverá um momento que a nossa consciência vai amadurecer ao ponto de a gente conseguir compreender profundamente os ensinamentos dele. E a glória que ele fala é essa, porque não haveria maior glória para Jesus do que ver os ensinamentos dele sendo praticados por nós, por todos nós. Porque se isso acontecesse, a nossa sociedade toda seria muito mais equilibrada. E nós também seríamos. Que a sociedade é uma consequência das pessoas. E ele continua, reunidas diante dele todas as nações. Ou seja, todas as pessoas unidas com a mesma ideia, a lei divina. Separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Colocará as ovelhas na sua direita e os bodes na sua esquerda. Por que ele usa essa figura? Porque as ovelhas, elas são animais que são dóceis, são mansos, são fáceis de lidar. E os bodes não, são agressivos, são violentos. Então ele fala, haverá um momento em que haverá essa separação. E a gente já ouviu falar muito em transição planetária. A transição planetária é esse momento, onde aqueles que absorveram e entendem, vão na direção desses ensinamentos, se tornam dóceis à lei divina. Se tornam capazes de absorver esse conteúdo e praticar. E para isso precisa de docilidade, não tem como fazer isso com agressividade. Porque a agressividade é uma reação do ego. É uma reação de defesa, de necessidade de defender.
em seu próprio território. Então haverá essa separação pelo próprio processo evolutivo. Aqueles que são muito duros e muito violentos ainda precisarão de um local mais compatível com as suas características. E por isso haverá essa separação. E aí ele diz: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, as ovelhas, os mansos: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Por que desde o princípio do mundo? Porque o mundo foi feito, tudo isso foi feito, para que a gente pudesse ter crescimento emocional, ter crescimento interno, melhores relações, melhores sentimentos, melhor afetividade em relação, mais entendimento de para que a gente possa se integrar com a lei divina, com o universo, com Deus, de forma consciente. Então, o mundo e todas as coisas foram feitas para aqueles que chegam nesse objetivo, é o que ele está falando. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestiste. Ele está falando da beneficência, de quando a gente auxilia as pessoas dessa forma, mas ele não fala só disso. Ele fala também: achei-me doente e me visitaste. Estive preso. Ou seja, ele já coloca aqui que beneficiar alguém, ir na direção de alguém, só dar coisas, também é dar afeto, também é dar carinho, também é dar. E também, e aí ele diz: então responder-lhe-ão os justos, ou seja, aqueles que estavam à direita. E tu vê que ele não fala que são pessoas perfeitas. Não são pessoas perfeitas. Ele chama de justos. Ou seja, aqueles que souberam agir com justiça nas situações. Senhor, quando foi... Aí eles questionam: quando é que a gente te viu com fome? Quando é que a gente te viu vestir? Quando é que a gente fez essas coisas todas? Porque eu não me lembro. Basicamente, essa é a reação. Como que eu fiz isso? Quando eu te vi nu e te vesti? Quando que tu teve prazer? Essa é a reação. E ele responde: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Por que mais pequeno é tão importante? Porque o mais pequenino é aquele que não consegue devolver. É aquele que não consegue te beneficiar em troca. É que nem uma criança, tu vai dar alguma coisa para a criança, às vezes nem obrigado ela vai dizer. Quando é um bebê, nem falar, sabe? E ele fala dessa maneira de ser, dessa maneira de agir na situação sem esperar o retorno, sem esperar a recompensa. E aí ele fala o oposto. E dirá em seguida aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Aí ele fala das figuras da época, da questão de fogo eterno, que foi preparado, mas é uma questão de impacto. Não é uma figura de impacto, no sentido, para gravar no espírito, e que essa não é a maneira mais adequada. E aí ele fala: porquanto tive fome, não me destes de comer, porquanto estive sede, não me destes de beber. Fala a mesma coisa, no sentido negativo. E como que eles recebem isso? Eles falam: mas Senhor, quando que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando que te vimos sem roupa e não te vestimos? Porque a reação seria: porque se eu tivesse visto o Senhor necessitando,
mas eu teria feito porque, sendo para alguém que eu posso tirar algum benefício, eu faria. Não é indistinto. E aí ele continua dizendo: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes a assistência a um destes mais pequenos, deixastes tê-la para comigo. Vê se a gente não faz dessa forma. Vê se a gente, com pessoas em quem a gente tem admiração, tem algum prestígio, a gente não faz as coisas com mais boa vontade. A gente não faz, não tem mais abnegação, não tem mais desprendimento. Se nós formos assim, se nós tivermos mais desprendimento com pessoas próximas, que a gente tira algum benefício, mesmo que seja afetivo, porque me faz companhia, me faz sentir bem, porque a gente está agindo ainda pensando no que nós podemos ganhar dessa situação e não agindo com crescimento. Não agindo porque a gente realmente quer ver o bem da outra pessoa, a gente realmente quer que a outra pessoa seja beneficiada. A gente ainda está tirando um pouco para nós. E aí, a gente não ganha a evolução, a gente não ganha a capacidade de ser mais livre. A gente não ganha a evolução, que é a salvação. A gente ainda está preso dentro do próprio egoísmo, dentro do próprio. Então, na noite de hoje, a gente possa refletir, buscar um pouco, claro, se vocês tiveram alguma dúvida. E vocês possam refletir para esse sentimento que é tão importante aproveitar. Porque nota, ele não citou. Ele citou aquilo, cada um de honesto. Seja ele quem. Bom, ao término da nossa atividade, a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam. A nossa próxima atividade, sábado, às 18 horas. Espera a próxima atividade.